Olá, meus amores, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Boa noite. Se você não me conhece ou se você me segue há pouco tempo, eu sou Silvana Martins. No Insta, eu abordo temas como autoconhecimento, tarô, filosofia de vida e espiritualidade universalista. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre previsões, né? Previsões para a vida, para o próximo ano, para o semestre. O que são previsões e se de repente vale a pena conferir, fazer uma previsão ou não, né? Qual é a utilidade de uma previsão? E aí eu quero que você deixe aqui nos seus comentários se você já fez uma previsão, né? Se você sabe o que é isso, se de repente para você foi interessante fazer uma previsão, como que ela se desenrolou, se você fez uso dela durante muito tempo. Então deixa aqui nos comentários. Hoje eu tenho um roteiro para seguir, porque se eu não seguir a Débora vai me matar. Então vamos lá, né, seguir o nosso roteirinho. Uma coisa que é importante eu pedir aqui, que eu sempre me enrolo e acabo não falando, porque falo muito, é pedir para que vocês possam compartilhar essa live com quem você acha que precisa desse assunto, né? Vocês vão ver que o tema previsão é um tema muito interessante e que todo mundo, de alguma forma, precisa desse babado, né? Porque é um norteador aí para nossa vida, para o nosso caminho de evolução, para o nosso dia a dia mesmo, para o nosso cotidiano. Então, se você de repente conhece alguém que precisa desse assunto, clica aí no aviãozinho, envia no direct e chama a pessoa para a live. Outra coisa também que é importante, que também fiquei sabendo aqui, que quantos coraçõezinhos e curtidas você der, o Instagram também distribui as notificações e mais pessoas vão saber que nós estamos aqui falando sobre esse assunto que é tão interessante. Olha lá, a Débora adora essas coisas, eu não sei fazer, por isso que eu tô copia e cola aqui, sabe? Então o tempo todo eu vou ficar dando uma olhadinha aqui. Hoje nem é na minha colinha, é na colinha de como fazer uma live no Instagram. Então vamos lá, vamos dar início à nossa temática, né, e falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, nas duas últimas lives que eu fiz, nas duas últimas segundas-feiras, para quem ainda não viu, vale a pena ver, eu falei um pouco sobre as tendências do próximo ano, né, de 2023, que será um ano regido pela Lua, que na astrologia é um planeta, para nós é um satélite, e falei na semana passada sobre a regência tarológica, né, que é o arcano do carro. Então, o arcano do carro que vai estar regendo o próximo ano coletivamente. E aí, também, hoje a gente vai falar um pouco sobre as previsões, que cabe aqui as previsões coletivas, mas hoje eu vou focar um pouco mais nas previsões individuais. Como elas funcionam, para que serve. E aí, de novo, se você já fez em algum momento uma previsão com alguém, ou você já fez essa autoprevisão, e você seguiu, como foi, quais foram os resultados que você obteve, coloca aqui para mim nos comentários, tá bom? Outra coisa que é interessante é se você tiver alguma pergunta durante a live aqui, deixa a pergunta aqui, a Débora anota no finalzinho, eu vou dar um tempinho para poder responder as pessoas que tiverem alguma dúvida em relação ao tema que nós vamos falar hoje, tudo bem? Então vamos lá. Bom, como acontece uma previsão, né? O que é uma previsão? Então vamos começar já pela palavra. Previsão, uma previsão sobre algo que virá ou tendenciosamente poderá acontecer. Se a gente for pensar que não existe tempo, que o tempo é relativo, que não existe passado, não existe presente, não existe futuro, que tudo converge para o agora, logo você vai dizer para mim assim, Silvana, você tá me enrolando. Porque se não existe futuro, não existe previsão. Não é isso? Então, mas não é bem assim que funciona, né? Realmente, se nós formos analisar, não existe um passado e não existe um futuro.
tudo está acontecendo agora. Então, por exemplo, às 19 horas, quando eu comecei essa live, nós já temos um passado construído juntos, né? Já temos aí 5 minutos de um passado que aconteceu agora. E já estou construindo um futuro com vocês. Então, daqui a pouco, essa live vai terminar, mas daqui a alguns minutos ela vai estar no meio e eu já estou chegando lá no meu futuro. Onde é que eu estou construindo tudo isso, que eu estou desenvolvendo isso? Agora. Então é exatamente agora que eu construo o meu passado, é exatamente agora que eu construo o meu futuro. E o que acontece então? O que acontece são tendências, né, em cima desse movimento que você está fazendo, realizando agora, que vão trazer ressonâncias e movimentações que vão te levar para um lugar, para um destino, né, para uma realização. E aí, o que é interessante? Interessante pensar como eu posso fazer, de que forma, quais são as formas que eu posso, de repente, fazer uma previsão. Tem inúmeras formas, você pode fazer com astrologia, você pode fazer com numerologia, você pode fazer com vários oráculos, com vários sistemas, né, de autoconhecimento ou adivinhatório ou divinatório. Eu, particularmente, uso o tarô. É uma ferramenta que, para mim, né, eu aprendi a me apoiar nessa ferramenta. Por quê? Porque assim, nas situações do dia a dia, do cotidiano, quando você tem alguém ou alguma coisa que consegue te dar um norte, um caminho, um direcionamento, a situação ela fica muito mais tranquila, muito mais aprazível do que quando você está mediante a uma situação caótica e não consegue encontrar alguém que você possa confiar ou alguém até que você possa compartilhar. Tem coisas que são muito nossas, né? Tem escolhas que só você sabe exatamente o que seria bom ou não para você. Então, nem tudo a gente divide com terapeuta, nem tudo a gente divide com o marido, com a esposa, com a amiga ou com a melhor amiga. Tem algumas coisas que são muito nossas. E eu penso, de verdade, que todo mundo deveria aprender a jogar tarô, né? Para si mesmo, sabe? Independente de você escolher isso como uma opção de trabalho, né? Que de repente vale muito a pena ser terapeuta e com isso orientar as pessoas. Para você é uma ferramenta maravilhosa de autoajuda e de discernimento, né? Onde você consegue perceber qual caminho a ser tomado, quais são as previsões que você pode fazer em relação à sua própria vida. Como que você faz isso? Então, assim, as cartas, elas possuem diversos significados. E aí, o que acontece? Elas são munidas de símbolos, né? Então, o que nós fazemos enquanto tarólogos, oraculistas, é simplesmente entrar em contato com esse símbolo, né? E perceber na sua multiplicidade o que é, dentro desses diversos aspectos, que essa simbologia está dizendo para a pessoa ou para você mesmo. E aí você faz uma análise, né? Análise, se você for separar, análise, né? Então assim, sem, né? Não lise, que é não divide, não separa, junta e separa. Então você faz uma análise, né? Juntando e separando todas as informações do símbolo, para de repente ter um direcionamento, para que você encontre um caminho. E aí eu queria trazer até um relato, né, que é importante, de pessoas que às vezes não acreditam, ou se não, que acham que porque tem uma religião não podem fazer uma previsão, ou fazer um jogo, né, de tarô. E aí isso vai surgindo a todo instante, e é legal porque assim, principalmente os mais céticos, eles vêm assim munidos de receio, né, de que o que é isso? É algum pacto demoníaco, né? O que você vai fazer aí, né? Que medo. E na verdade, quando a pessoa senta com você e você começa a falar sobre situações do cotidiano que todos nós vivenciamos, e que ela se vê emaranhada aí, e que ela precisa de uma rota, de um direcionamento, e ela percebe que os símbolos vão trazendo essas alternativas e vão falando das tendências que estão ali por vir, ela vai se interessando e vai dando vazão para que isso, né, vai tomando uma proporção e ela vai encaixando na própria vida.
Então, quando você faz uma análise, quando você faz uma previsão, não necessariamente você está ditando o que vai acontecer na vida da pessoa, né? Você está vendo uma tendência do que pode vir a acontecer. Não se esquecendo sempre de um detalhe que é muito importante. Todos nós possuímos livre-arbítrio. E uma previsão, ela serve justamente para isso, para que você olhe aquilo que está ao seu redor, né? O que é que está se manifestando, e faça uma escolha. Uma escolha de repente estar se desapegando de coisas do passado, de estar se libertando de situações que já não fazem mais sentido nem significado, né? De comportamentos que são muito infantis e que agora você já consegue se proteger, já consegue se posicionar, então você não precisa ficar mais abraçando essa causa. Você consegue perceber se você está investindo, se você está, de repente, com uma equipe de pessoas trabalhando ao seu redor, quem é que, de repente, cabe nesse lugar onde você, de repente, projetou para aquela pessoa, ou se, de repente, ela serviria para um outro tipo de trabalho. Você consegue perceber se você está na sua carreira, na carreira certa, se o seu caminho é outro, se você precisa agregar outras coisas ou não. Então, uma previsão, ela vai te dando um mapa do que fazer. Quando a gente escolhe fazer uma previsão, por exemplo, no aniversário ou no final do ano, é interessante para quê? É interessante para você antever quais são as tendências, né, dessa tua jornada. O que é que pode estar acontecendo durante este ano vigente, que vai estar, de repente, te mostrando algumas possibilidades e como você poderia se movimentar, o que você poderia fazer, quais são as alternativas. E aí as pessoas às vezes viajam e dizem assim, tem muita gente que tem esse tipo de dúvida e me pergunta, né? Mas aquilo que você tá falando é para acontecer agora? Ou se não, de onde você tirou isso? Ou se você, é isso mesmo? Vai acontecer? Você assina embaixo, né? Precisa até reconhecer firma. E aí, o que acontece? A previsão, ela é feita da seguinte maneira. Quando você faz o contato com o profissional, ou quando você vai jogar, existe um movimento sincrônico, né, de sincronicidade no universo em relação às pessoas. Algumas coisas acontecem de uma forma causal, existe uma causa, por isso que você está vivenciando tal coisa. E outras coisas acontecem porque acontecem. E elas vão se manifestar. De que forma? Elas vão se manifestar na forma de símbolos, de arquétipos, de sonhos, de placa de rua. Vou dar um exemplo para vocês hoje, para de repente elucidar aqui. Hoje cedo eu acordei e aí tive um sonho. E eu acordei meio mexida com o sonho, né? Quem nunca acordou mexido com o sonho e de repente aquele sonho era extremamente real? Eu tenho certeza, coloca aí pra mim. Se você já teve alguma experiência com algum sonho que você falou, gente, era real, eu tava lá, aconteceu e não era sonho coisa nenhuma. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Então isso aconteceu comigo hoje. E aconteceu e eu saí já logo pela manhã pra poder levar os meninos cada um pro seu destino, e na volta o sonho, que era só uma coisa, né, algo que aconteceu durante a noite, começou a se manifestar na minha cabeça e se conectar aos meus sentimentos, e aí daquele pedacinho assim, de um ponto de tricô, eu já tava fazendo uma colcha de retalhos na minha cabeça, né? E fui, e vim pelo caminho pensando nisso e tal. De repente eu vejo uma mulher parada no poste, né, e ela tava com... Vou mostrar pra vocês aqui. Ela tava com uma caixa na frente do rosto, assim, ó. E essa parte aqui, voltada pra avenida. Era uma caixa branca. E no meio da caixa, tinha uma tarja preta, parecendo um sinal de menos. E foi exatamente isso que eu enxerguei. Eu enxerguei uma placa com um sinal de menos bem grande, assim, mas enorme na minha cara. E aí eu olhei e falei, menos. Aí daqui a pouco eu, menos, é isso mesmo, menos, Silvana, pelo amor de Deus, menos, o que é isso? Olha onde você já tá.
E aí, depois que eu fui passando, assim, de carro por ela, eu vi que ela era uma caixinha e que aquela tarja era a marca da, sei lá, da caixa, da loja que ela tava na mão. Mas, assim, o que é isso? Isso é sincronicidade. Você tá ligada no que o universo tá te mandando, nos símbolos, aquilo que faz sentido com aquilo que você tá vivendo, né? Então, naquele momento que eu coloquei, vi aquele menos gigantesco, né? Como se alguém estivesse falando assim pra mim, assim, baixa a bola, né? Você tá fazendo uma colcha de retalhos e é só um pontinho, né? Um meia, e você, né? Então, respira e deixa isso voltar pro sonho. Na hora que se manifestar, você pensa no que você vai fazer. E o tarô é exatamente isso. O tarô, ele vai fazer o quê? Enquanto você está embaralhando, ele tá pegando todos os símbolos que tá ao redor da pessoa. E quando você faz o corte, aquilo tudo aparece de uma forma sincrônica, né? Sincronizada na frente do oraculista ou na sua frente, se você aprendeu a jogar tarô. E você vai fazer a leitura ou a análise desses símbolos. E aí é que começa a previsão. Né? Você começa a perceber quais são as tendências, o que é que pode vir a acontecer, de que forma, onde, como, e o que nós olhamos numa previsão? Tudo, nós olhamos tudo numa previsão. E quando eu digo nós, eu estou dizendo, na verdade, o trabalho que eu desenvolvo, né, e que eu passo para as minhas alunas e alunos fazerem. Né? Um trabalho terapêutico, onde você não atende a pessoa só para de repente acertar ou errar e para fazer adivinhações, mas simplesmente para estar conectado à divinação daquela pessoa e você dar orientações terapêuticas. Então nós começamos fazendo uma numerologia da data de nascimento para falar das tendências do ano daquela pessoa e a persona que ela está vestindo. Depois nós vamos olhar ali casa a casa, mês a mês, quais são as tendências, né, com deusas, com as cartas do tarô. Vamos estar falando sobre setores da vida da pessoa, onde esses setores servem para todo mundo. Por quê? Porque nós vamos falar de você, né, como você se vê, como você se projeta, como que a tua imagem ela é significativa ou não para você. Nós vamos falar dos seus valores, né? Como você ganha dinheiro, como você gasta dinheiro. Nós vamos falar sobre a forma como você se comunica, interpreta o mundo. Né? Qual é a tua interpretação de mundo? Como que você vem se relacionando? Isso é um ponto tão importante numa previsão, porque quando você mexe numa dessas casinhas, num desses pontos, e você consegue de repente dar uma virada de chave ali, a pessoa muda a percepção de mundo dela, né? Ela muda a visão dela de mundo e o mundo dela muda. Por quê? Porque muitas vezes o segredo está não naquilo que você fala, mas na forma como você fala. E aí o tarô e uma previsão pode ajudar muito nesse processo. Por quê? Porque assim, às vezes a pessoa está num ramo, ela está no meio corporativo e ela está querendo muito ocupar uma posição de maior destaque, quer uma promoção, quer ser reconhecida. Mas a comunicação dela é muito ruim. Ela não faz alianças, é uma pessoa que reclama muito, é muito vitimisma, tá sempre com o copo meio vazio, né? Tá sempre cheio de críticas, olhando as pessoas como se todas as pessoas fossem um problema. E uma leitura de tarô, uma previsão, é muito rica nesse sentido, principalmente quando ela é terapêutica, porque ela pode dar de uma forma muito respeitosa uma dica pro consulente, né? De que para ele atingir o objetivo que ele precisa mudar a forma de falar. Ele precisa mudar a forma de interagir. Ele precisa mudar a percepção dele em relação aos outros, a interpretação que ele faz das pessoas. Ele precisa aprender a ouvir um pouco mais, a falar um pouco menos, né? Então, todas essas situações, elas são vistas numa previsão. Outra coisa, como eu falei anteriormente, na nossa live sobre a Lua. O ano da Lua é um ano muito cíclico, muito mutável. Por quê? Porque assim, a Lua a gente sabe que ela tem suas faces e suas fases, e aí a cada 7 dias ela tá trocando, tá mudando. Então você imagina
como, né, um ano voltado para as emoções, como ficaremos, né, num ano voltado para isso, sendo que a gente já está passando por várias situações e passamos, né, por uma pandemia e tudo mais. Então, assim, como isso pode estar mexendo com as nossas emoções durante o próximo ano. E nós temos um ano inteiro para poder vivenciar isso. E aí, é interessante na previsão olhar como você lida com as suas emoções, se você tem inteligência emocional, se você precisa de repente fazer um trabalho de autoconhecimento para isso, como as suas ligações com a sua família nuclear, com seus pais, com a sua mãe, com seus antepassados, ela se construiu. Quais são os padrões e crenças limitantes que são interessantes reformular, que de repente precisam ser revistos, né, para que você tenha mais inteligência emocional, para que você saiba lidar com aquilo que acontece dentro de você e principalmente reconhecer de onde você vem, a tua bagagem, a tua origem, né? Então isso numa previsão a gente consegue ver o seu ego, né? Então assim, como você trabalha e lida com o seu ego, com as suas questões egóicas, com a sua criatividade, né, com as coisas que você gosta de fazer, com o seu trabalho, o casamento, né? E assim, o casamento, não só o casamento das relações afetivas que você tem, mas também o casamento com parceiros que você faz e parceiras de trabalho, de convivência, né? Vida fora. Outra coisa que é interessante olhar, né? Como você lida com os seus desafios, né, com as suas conquistas, com as suas guerras internas, com a sua sexualidade. Outra coisa que é interessante olhar é quais são os seus ideais, como que o sagrado mora em você. Depois, a tua missão de vida, para onde você está indo, como você está olhando para os seus objetivos, para um propósito, ou se não, até para situações que você quer realizar e que muitas vezes, diante da situação do cotidiano, você fica mais perdido que segue em tiroteio, né? E a espiritualidade em si. Então, são várias coisas que a gente olha numa previsão mês a mês. Mas isso que eu acabei de dizer, de que assim, no dia a dia estamos muitas vezes mais perdidos que seguem em tiroteio, é uma das coisas mais interessantes para que você faça a opção de se dar de presente uma previsão se você não sabe fazer, né? Como eu disse há pouco, eu acredito aí que todas as pessoas deveriam aprender a jogar tarô, sabe? Para autoconhecimento, para autoaconselhamento, para direcionamento, né? Muitas vezes quando a gente não consegue falar com outras pessoas, a gente pode de repente ter esse mecanismo, essa ferramenta nas mãos. E esse caos, como de repente você olhar para isso e encontrar um posicionamento. Diante da vida e da nossa jornada diária, né, de diversas situações, uma das coisas que mais atrapalha você no teu caminho de vida é quando você está diante de alguma dificuldade, né? E eu tenho certeza, e também você pode colocar aqui nos comentários, se você, quando está no caos, você consegue enxergar um caminho. Se você no caos consegue manter a sua vida organizada. Se você no caos é uma boa companhia, né? Então se você se identifica com isso, né? E acha que sim, então coloca sim. Agora se você acha que não, então por favor, coloque não. Porque assim, o que eu mais percebo é que as pessoas, como médico, né? Você só procura o médico quando você tá totalmente cagado, já quase na UTI. E aí você fala, nossa, preciso de um médico. Um terapeuta, a mesma coisa. A terapia, as pessoas, muitas vezes elas estão péssimas, aí elas vêm pra terapia. Acha que na terapia só se fala de desgraça e tragédia, né? E aí, quando melhora um pouquinho, a pessoa mesmo se dá alta. Ela vai embora porque ela tá ótima, não precisa mais do seu serviço. E, na verdade, isso é um ledo engano. E os próximos anos, até 2026, as coisas vão estar acontecendo nesse formato justamente para mostrar para nós que se você não tem uma organização dos seus corpos sutis, certo? Campo áurico, dos teus chakras, da tua energia, do teu corpo, essa organização não acontece fora, porque não está acontecendo dentro. Então, quando você faz uma pré-visão, você, teoricamente, vai elaborar um projeto
de vida. E isso é um propósito? Não, não é propósito, não é missão. Projeto é algo que você de repente lança um desafio, né, com metas a serem atingidas e tudo, né, e para você seguir durante um tempo. Missão e propósito é outra história, né, porque é aquilo que dá sentido e significado e que tem a ver com as suas virtudes. Então não é disso que eu estou falando de projeto. Então quando você faz uma previsão para o ano, você vai pegar aquelas informações todas e você pode traçar um projeto para o ano. E você vai trabalhar em cima desse projeto durante todo o ano. Esse projeto é fixo, imutável, né? Que de repente, nossa, que medo, como que eu vou me lançar um negócio desse? Nada na vida está parado. Nada na vida é imutável. Tudo está em constante movimento e sendo reformulado e transformado a todo instante. Mas o que é interessante, eu sei para onde eu estou indo. Logo, se eu sei para onde estou indo, que maravilha. Por quê? Porque eu não preciso ficar perdido no caos. E se o caos se instaurar, eu sei que eu estava indo para lá e eu vou esperar baixar um pouco a poeira para continuar a minha jornada, para que eu consiga respirar e seguir adiante. Porque diante desse movimento caótico, nós ficamos totalmente perdidos. E aí você quer eliminar esse sentimento e essa sensação o mais rápido possível. E quanto mais você esperneia, quanto mais você se debate, mais você afoga, né? E essa organização que, no caso aqui que eu tô falando pra vocês, o tarô faz, é muito interessante. Por quê? Porque você sai com alguns objetivos e algumas metas que você já havia pensado, meio que já costurada com possibilidades, com tendências de melhor caminho, com tendências do que fazer, e ao ponto que você vai caminhando, no dia a dia você pode ir moldando, transformando isso, né? As pessoas tinham muito preconceito e ainda tem muito preconceito quando a gente usa a palavra bruxa. Mas o que era uma bruxa, né? O que significa bruxa? Bruxa é moldar, transformar, né? Dar liga, fazer movimento de mudança quando é necessário. É observar os ajustes que precisam ser feitos. E todo mundo tem um pouco desse troço dentro de si, né? Todas as pessoas têm um pouco dessa magia interna. Você pode até achar que você não tem dom algum, que você não faz magia nenhuma e que você não consegue e jamais conseguiria jogar um tarô para você e fazer uma análise de símbolos. Pois eu te digo e consigo te provar que sim, você faz magia todos os dias e sim, você consegue fazer uma análise simbólica da tua vida. A única coisa que nos falta é um pouco de paciência para lidar com as nossas questões, para olhar para a nossa vida, né? Muitas vezes nós somos resistentes a olhar para a vida, porque aí você fala, ai meu Deus, mas e se eu ver alguma coisa que eu não gosto? Sim, mas você vai ver coisas que você não gosta e você vai ver coisas que você gosta. E a vida, ela é assim, né? E você pode, olhando a frequência energética, você ainda tem a possibilidade de fazer algumas movimentações e algumas escolhas diferentes para que de repente aquilo não venha com impacto que parece que está chegando como se fosse um furgão te atropelando, né? Então, é analisar as previsões e, de repente, projetar essas previsões para a vida é muito importante. Então, quando você olha as previsões que são feitas todo final de ano, né, para o próximo ano, e fica todo mundo lá, ai, meu Deus, o ano vai ser bom, ai, o ano vai ser ruim, ai, vai ter só tragédia, ai, meu Deus, o que vai acontecer? Então, aquilo é o coletivo, certo? Então, no coletivo tá aquilo ali para todo mundo, existem tendências para todo mundo. Mas assim, como é que você escolhe fazer a sua jornada? Quais são as previsões para o seu caminho? Quais são as previsões para o seu ciclo? Então, seja o ciclo do seu aniversário ou seja o ciclo anual, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que toda virada de ano
eles marcam, né? A agenda, por exemplo, já está aberta, então as pessoas marcam uma previsão para o próximo ano, a gente faz lá bonitinho, mês a mês e tudo certinho. Tem alguns clientes que são empresários que a gente estrutura um projeto junto do tarô para o próximo ano. Eu tenho clientes que às vezes a gente monta e estrutura projetos para a empresa para 5 anos à frente, né? Porque ele vai olhando as tendências, o que tem, o que de repente está em harmonia, em sintonia com aquilo que ele tem no mercado. Então, assim, você pode analisar isso para que você saiba exatamente para onde você está indo e o que é que você quer carregar. Que é muito melhor do que simplesmente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E você vai simplesmente vivendo sem tá projetando nada, sem tá objetivando alguma coisa. E, como eu sempre digo aqui, né, na Alice no País das Maravilhas, se qualquer caminho serve, então não precisa de repente se preocupar, né? Só seguir adiante. E na verdade não é assim que funciona, né? Se você sabe onde você tá, de onde você vem, para onde você vai, com certeza existe uma facilidade nesse movimento, nessa travessia da jornada. Só voltando um pouquinho lá para não me esquecer, né? Porque senão depois a Débora me mata. Você pode deixar sua pergunta aqui, né? No final da live a Débora anota e eu respondo para você. Se você já fez previsão, se você gostou, não precisa ser comigo, se você já fez com outras pessoas, se você já fez para você mesmo previsões e seguiu essas previsões, né? Deu certo? Não, deixa aqui nos comentários para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Outro detalhe também, antes da continuidade ao nosso tema, e trazer até para vocês alguns casos em relação a previsões, o que acontece, quais são as dúvidas, como as pessoas, como você deve atuar em relação a isso, é um curso que está sendo pensado, né, já pensando aí nas tendências do ano que vem, é um curso voltado para os mistérios lunares, que a gente está finalizando todo o escopo do curso, já quase pronto. Para o final do mês vai ser lançado. E aí, assim, ali tem todas as informações sobre as faces da Lua, as fases lunares, como essa força, né, lunar, ela interage com o nosso sistema, o que nós podemos fazer para, de repente, não ficar tão suscetível e tão vulnerável a esse movimento, a essas emoções que oscilam tanto com a Lua. Amanhã, por exemplo, nós temos um eclipse, né? Eclipse geralmente mexe com boa parte da população. Pode comentar aqui, tenho certeza que você já passou por alguma situação onde você sentiu as vibrações de um eclipse e ficou depois... ai meu Deus, eu não dormi, ai aconteceu tal coisa. Se você prestar atenção 7 dias antes, 7 dias depois e no dia do eclipse, essas movimentações que estão acontecendo na tua vida, pode ter certeza que elas podem se perpetuar aí por 180 dias. E as mudanças que acontecem nesse tipo de eclipse que a gente tem amanhã são mudanças que, por mais que pareçam desconfortáveis, são mudanças que vêm para uma melhoria, para uma reforma. Então, observa bem esse movimento lunar, né? Então, esse curso que a gente vai estar lançando agora no final do mês é justamente para que você se prepare para esse ano da Lua. Então, ali nós temos a frequência das deusas, né? Hecate, que é uma deusa muito forte da magia e lunar, né? Que encabeça aí a força da Lua Nova e da Lua Minguante. Tá inserida no nosso curso. Outras deusas também. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, né? Quando nós falamos de feminino e masculino, essa força está inserida no ser humano. Então, os homens, existe uma ânima, um feminino, que é importante eles buscarem para aprender o que são as emoções, como lidar com elas, como sentir. E nas mulheres, existe o ânimos, que está inserido ali para que ela busque a forma de ganhar a vida, de prover, de repente se posicionar, de se direcionar, né, e de se colocar no mundo. Que tem mais informações, mas isso aqui a gente tem pouco tempo. Então, esse nosso curso aí, daqui a pouco a gente vai estar divulgando ele para vocês, certo? Vamos lá. Mais algumas informações sobre previsão, né? Geralmente, as pessoas, elas pedem assim:
Vamos fazer uma previsão para o próximo ano, e aí você começa a fazer já, falando de janeiro, né? Então nós começamos, janeiro isso, fevereiro aquilo, março aquilo, darará. E aí o que é interessante é que as pessoas falam assim, mas eu não tô vendo isso que você tá falando. Não vejo nem possibilidade, porque não tem como acontecer. Né? Porque eu já pensei em todas as hipóteses. Não tem como, de repente, em março, eu conhecer a pessoa da minha vida na praia. Porque em março, nem férias eu tiro. E aí, as pessoas ficam meio que... por quê? Porque previsão é uma coisa que mexe muito com a gente, porque quem tá mandando a mensagem para você não é o seu consciente, não é o seu racional, é o seu inconsciente, que é o que ele tenta fazer com você todas as noites quando você sonha, não anota seus sonhos e não vai olhando o que aqueles símbolos significam, né? Você não vai prestando atenção nos sinais da vida. Então o inconsciente, a partir do momento que é embaralhado o tarô, que você faz o corte no tarô, ou que você tá aí na sua casa brincando e simplesmente tira uma carta aleatória do tarô e começa a analisar os símbolos, é o seu inconsciente conversando com você e te dizendo o que de repente é importante prestar atenção, fazer, pensar, refletir, mudar, transformar, iniciar. É o teu inconsciente. Então, não adianta você ficar desesperado e falar, eu fui de repente numa taróloga, mas ela só me falou um monte de coisa aqui, eu não vejo nem possibilidade disso acontecer. Bom, primeiro que você já tá jogando areia no seu próprio jogo. E segundo que aí você tá descredibilizando, o seu intuitivo, o seu inconsciente tá totalmente sem crédito. E aí, o que acontece? Você tá tão acelerado que você não dá tempo nem das coisas acontecerem. Então, a previsão, ela vem decifrar os símbolos do seu inconsciente e você só tem o trabalho de anotar e depois sair da previsão e viver. Mas Silvana, mas eu tenho que viver em cima daquilo que foi dito no jogo? Não, bem pelo contrário. Na hora do jogo, né, eu sempre faço o seguinte, nas minhas leituras, independente de ser previsão ou não, eu peço para a pessoa gravar o que nós estamos falando, né? Com a plena consciência de que muitas coisas vão acontecer e muitas coisas não vão acontecer. Por quê? Porque ela tem o troço que se chama livre-arbítrio e que ela vai sair dali e ela pode fazer tudo isso acontecer ou não. Porque isso são tendências, certo? Ela grava tudo aquilo ali. E aí, vez ou outra, ou se não, mês a mês, ela vai ouvir quais são as tendências para aquele momento da vida dela. E aí ela pode ir fazendo algumas reformulações, outras coisas ela vai vendo que já aconteceu, outras que ainda não aconteceram, algumas que anteciparam, outras que mudaram o formato, outras que de repente não era aquela pessoa, foi com uma outra pessoa, porque isso acontece na hora que você está fazendo a leitura do símbolo, certo? E aí, o que acontece? Ela vai vendo as movimentações. E aí, acabou de ouvir, acabou. Você vai lá viver sua vida, vai lá olhar para o seu projeto, para a sua rota que você traçou e vai tocando tudo sem ficar preso na informação que foi te dada pela previsão. Vai fazer sua vida acontecer. Você tem... É você que faz isso acontecer, entende? Mas aos poucos, o que é muito interessante é que conforme você vai ouvindo, você vai vendo que as informações vão casando. E que se você se posiciona naquele teu projeto, no teu objetivo, você vai vendo que as tendências vão conversando com tudo aquilo que você está determinando, aquilo que você de repente está criando ou o comportamento que você vem desenvolvendo, certo? Então, é interessantíssimo você se permitir fazer uma previsão para seu ano pessoal, justamente para que você enxergue possibilidades, né? A vida não é munida de uma saída só, né? Muitas vezes você tá diante da vida e você fala, não tem saída. E aí aparece uma cartinha, entre outras, como essa, ou como essa, que te diz assim, nossa, existem vários caminhos, né? Olha, tem o caminho A que te traz isso, tem o caminho B que, se você mudar a sua percepção, te traz aquilo. Tem o caminho C que, de repente, não é tão bom. E tem o caminho D que você nem pensou ainda. Entende? Então,
Quando você entra em contato com os símbolos, com os arquétipos, e você vai ampliando isso, vai vendo a multiplicidade que isso tudo tem, você vai percebendo que a vida não é só este lugarzinho que você olha como se você estivesse preso dentro de um quarto, dentro de um cubículo, e que não houvesse possibilidades, porque você sabe tudo, você é mais adivinho do que qualquer tarô, você já viu que não existe saída, né? E isso, na verdade, não é um comportamento de pessimista ou otimista. Isso, na verdade, é você ter olhos de águia. É você, de repente, sair, se afastar um pouco daquilo que você está vivendo, do caos que você está vivendo, das situações que você tá em conflito, de problemas de saúde que estão te acometendo, e simplesmente sair um pouco, como se você estivesse no topo de uma montanha, e olhar o que é que você tem a seu favor, quem pode te ajudar, quais são os caminhos que podem te encontrar, quais são as possibilidades, com quem você pode falar, onde é que você pode acessar que você não acessou, como você pode olhar para isso, quais são as formas que você pode olhar para isso que você não olhou, né? Então, para vocês entenderam, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, uma paciente, ela falou assim, olha, um paciente estava me esperando na sala de espera e falou para a atendente o seguinte, escuta, ela vai demorar? Ela tá no horário hoje? Ela vai demorar? E esse paciente é uma criança, né, que estava esperando para ser atendido. Ora, um atendimento psicológico, fonoaudiológico, pedagógico para uma criança é parque de diversões, certo? Por quê? Porque a criança, ela não tá indo lá para se tratar. Ela tá indo lá para ter um momento com um adulto que dá atenção para ela, para trabalhar o lúdico, para jogar, para ela de repente tentar ganhar daquele adulto de todo quanto é jeito. Então assim, tem algo ali muito interessante. Alguém, durante 1 hora, vai dar atenção total para aquela criança. E fala a verdade, né? Você é adulto. Se você tem 1 hora só para você, para alguém te ouvir, de uma forma imparcial, sem julgamento, é tudo de bom, você imagina para uma criança. E aí ela falou assim para mim, eu acho que esta criança já estava me julgando e já, como um padrão familiar, né, porque a mãe apresenta alguma coisa nesse sentido, já estava me cobrando se eu ia atender no horário ou não. Aí eu falei, mas esse é o pensamento da criança ou esse é o seu pensamento? Essa é a sua visão, que você pegou uma certa rusga da mãe? E ela falou, não, acho que é da criança, porque a criança perguntou para a atendente. Eu falei, então, mas também existem outras possibilidades, não? E ela, quais são essas possibilidades? Eu falei, então, vamos pensar juntas. E aí, uma das possibilidades a criança estava ansiosa para entrar no setting terapêutico, justamente porque gosta das sessões, porque gosta do lúdico, né? A criança, de repente, estava na expectativa de alguma atividade que ficou no ar para ser desenvolvida nesta sessão. Então, assim, tem várias possibilidades que fez com que essa criança perguntasse se ela estava no horário, se ela, de repente, ia demorar ou não. E muitas vezes a gente tem uma visão muito linear, muito unilateral das coisas, né? E o tarô, as previsões, elas vêm justamente na forma de símbolo para você quebrar essa linearidade, né? Essa forma unilateral de ver as coisas. Então é simplesmente juntar, né, e separar aquilo que os símbolos vai trazendo. Por quê? Porque quando você faz uma cisão, na verdade, o tarô ele vai, ao mesmo tempo que ele separa as polaridades, ele integra. Né? Quando você faz uma cisão que você fica totalmente unilateralizado, hoje está difícil, ou se não polarizado, você tá sob a influência do diabo, né? Então o diabo, aquele que de repente divide, que cinge, eu tô de um lado ou do outro, né? Não tem um meio termo, não tem outro caminho. E a previsão, o tarô em si, ele vai trazer para você esse leque diverso de possibilidades, de alternativas, de caminhos que muitas vezes você não está conseguindo perceber. E ainda por cima, dentro dos setores, né, te amplia muito a visão, porque você consegue perceber, por exemplo, se a tendência do seu ano
é voltada para os negócios ou para a saúde. Você consegue perceber se a tendência do seu ano está voltada para uma atenção maior nos relacionamentos afetivos ou nas relações interpessoais, familiares, né, sociais. Se de repente a tendência do seu ano é para a intelectualidade, para que você desenvolva mais o seu intelecto, ou para que você de repente faça para que você tenha um ano de investimentos, né, para que você faça dinheiro. Então assim, uma previsão, né, para o próximo ano não está vinculado necessariamente ao universo religioso e espiritual, mas que também pode ter esse enfoque, né, para que você olhe para a sua espiritualidade, para que você tenha uma conexão com aquilo que é teu espírito de uma forma mais universalista, para que você cuide desses corpos e organize esses corpos energeticamente, para que a tua vida organize, né, e se coloque nos trilhos. Gente, o que eu mais percebo, você também percebe, que eu tenho certeza, quando uma pessoa está desorganizada, a vida dela está um caos, né, que ela de repente está sem saber o que fazer e que está na aflição, só querendo fugir daquilo ou resolver aquilo logo, a energia é horrível. É pesada, é caótica, é densa, você vê a pessoa desmotivada, né? Os pensamentos são ruins, o sentimento é improdutivo. Então não adianta querer, né, entrar para o próximo ano, certo? Sair de 2022 e entrar para 2023 com a expectativa que nós temos todos os anos, de que assim, graças a Deus, eu não aguento mais, esse ano foi horrível, ele tá acabando, e no próximo ano tudo vai ser diferente. Alice, sai do País das Maravilhas e volta para a realidade. Nada muda se você não mudar, certo? Nada muda se você não mudar. É só a continuação dos dias, gente. É a única coisa que volta a contar, né? Então, essas novas regências, como eu disse, até 2026, elas têm como desafio fazer com que nós, seres humanos, saiamos um pouco desse lugar de máquina e voltemos ao lugar de seres humanos e começamos a olhar para o nosso sistema. Então, uma coisa que dá aversão é você ir ao médico e a pessoa olhar para você como se você fosse uma doença. Né? Você não é uma pessoa, você é uma doença. Você tem cálculo no rim, você é, sei lá, você é uma gastrite, você é uma enxaqueca, você é isso. Só que não, você é um sistema, você é uma pessoa. Então, aquele remédio de enxaqueca que serve pra você, talvez não sirva pro outro, nem pro outro, nem pro outro. Porque a enxaqueca do outro é a sua, pode vir de vários lugares diferentes, emoções diferentes. E aí, quando você... essa mudança, né, que está acontecendo, graças ao bom, né, Senhor, nessa visão mais holística, onde as pessoas, os médicos até estão bem buscando essa visão mais holística para o paciente, é importante a gente começar a buscar isso, né? Você se olhar como um ser integrado à natureza e não cindido, separado, né? Então, começar a se harmonizar diante das forças da natureza, mudando o seu padrão energético, mudando as suas frequências, mudando o seu padrão de pensamento, mudando o seu padrão de sentimento, você vai mudar o seu estado físico. Porque o físico é o último lugar, é quando a vida já te esfrega na cara, sabe? Passa, desenha, solta final de fumaça, que seu corpo tá berrando, porque ele não suporta mais o que você vem fazendo. E quando você vai fazendo quando você vai olhando para o tarô, né, dessa forma sistêmica, que você vai olhando os corpos, você vai olhando a energia, você vai olhando o físico, padrão de pensamento, padrão de sentimento, você consegue organizar esses corpos e automaticamente você organiza a vida. Ai, Silvana, mas é simples assim? Uma pílulazinha? Não, meu bem. Você precisa ouvir tudo que o tarô tem para te dizer, né? Ou você senta aí e faz uma autoanálise com muita paciência no primeiro momento. Depois você desenha como você vai fazer isso e depois você começa a agir. Porque se você não colocar isso na prática, nada vai acontecer na sua vida. E de verdade, eu gosto, quem me conhece aqui sabe que eu gosto muito de olhar para os pontos positivos que a vida nos traz para que você possa, né, ter um dinamismo em cima disso para poder levar as coisas adiante. Porém,
um ano da lua não é um ano muito fácil para se levar, certo? É um ano que mexe muito com as nossas águas internas e com as águas externas. Então, vale muito a pena você simplesmente fazer como as águas, olhar para o que se apresenta na sua vida, se adaptar a isso, ajustar as coisas e fazer um acompanhamento disso tudo, né? Colocando em ação aquilo que de repente saiu na previsão. Tem até uma riminha aí para vocês no final. Então, assim, é importante colocar em ação aquilo que você viu, né? E para isso, às vezes é importante a gente mexer na energia. Por quê? Porque tem muitas pessoas que sabem aqui o que fazer, mas não estruturam, né? Não dão vida, e a gente precisa disso de uma forma tangível para que você veja o teu mapa e a partir daí colocar em ação. Falta energia. Por que falta energia? Porque muitas vezes a pessoa, ela gasta toda a energia dela só pensando que eu tenho o que, se punindo, se cobrando, sendo muito rígida consigo mesmo. E quando sobra um momentinho assim para ela agir, a ação diz assim, não quero, não vou, deixa para amanhã. E aí vem a famosa, né, aquela procrastinação que a gente conhece bem. E aí você fala, nossa, eu não tenho disposição, até sei o que fazer, mas não tenho disposição. Se você não mudar a sua energia, se você não fizer um tratamento energético, muitas vezes você não consegue atuar porque falta a vitalidade, falta a disposição para você colocar tudo em ação. Então, percebem? Como uma coisa está atrelada à outra. Então, fazer uma previsão é extremamente saudável a partir do momento que você faça isso acontecer depois na sua vida. Que você monte aí, através desse mapa introdutório, um direcionamento, um norte para onde você quer chegar durante aquele ano. Então, o ano tem uma tendência a ser bom para quem faz sua lição de casa. E tem uma tendência a não ser bom ou não tão bom para quem fica simplesmente à mercê da vida, esperando a vida se manifestar. Nem sempre a vida se manifesta ou faz ajuste na sua vida como você faria, com carinho, com capricho, com amor, com respeito. Às vezes é porrada, né? Então, às vezes, isso tudo vem na forma de porrada. Então, pense se de repente você, a partir desse próximo novo ciclo, você não quer ser o protagonista, que é uma palavra que a gente usa muito, né, no momento, o protagonista, a protagonista da sua história e receber aí uma orientação de quais caminhos seriam interessantes. E aí é você que vai percorrer isso, é você que vai fazer acontecer, o mérito é todo seu. A gente só funciona mesmo como um instrumento para que as coisas se desenvolvam. Certo, meus amores? Perguntas? Se tiverem perguntas, eu peço a vocês que deixem depois aqui no direct, né? Mais uma vez, se vocês puderem, se gostaram da temática e de repente conhecem alguém que precise saber um pouco mais sobre isso, por favor, compartilhem a live, nos siga no YouTube, né? Então, assim, a gente tá começando a movimentar o nosso canal do YouTube. Eu coloquei um videozinho essa semana lá de como você pode limpar o seu tarô, para quem interessa, para quem tem a ferramenta. Mas no decorrer da semana estarei colocando outros videozinhos lá para vocês irem acompanhando. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga aqui, certo? Um beijo enorme para vocês, até a próxima semana e gratidão por mais uma segunda-feira, por mais uma live. Beijo pra vocês, até a próxima.